Para quem não me conhece, eu sou Wagner, sou engenheiro civil. Estou na vigilância sanitária faz 15 anos. Aprendi muito com a Márcia aí. Logo que eu entrei aí, falei, caramba, aonde eu vim parar, né? Mexer com a arquitetura hospitalar. É uma área muito interessante, gosto muito, né? Depois fui fazer um curso de arquitetura de sistema de saúde na Bahia, me deu um bom conhecimento, né? E no dia a dia, né? Eu só queria, antes de falar, apresentar dois colegas, o Lucas Casario, fica de pé, Lucas, o pessoal te conhecer. Eu sou presente, ele é futuro, tá? Daqui uns 5, 6 anos aí, vocês vão brigar com ele. Lembra bem da careca dele. Tem um colega, Paulo Figueiredo, fica de pé, Paulo. Esse rapaz aí, ele é da Vigilância Sanitária de Dourados, amigão meu, tá? Se você estiver precisando de algum projeto, analisar lá em Dourados, ele tem um vasto conhecimento sobre acessibilidade, e tem aprendido muito com ele aí. Alguma dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem falar com ele. Vamos lá, gente. A gente não quer demorar muito, não, porque a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Bom, meu setor chama Gerência Técnica de Engenharia e Aprovação de Projetos da Vigilância Sanitária. O que a gente faz? É o setor da vigilância que é responsável por analisar, avaliar projetos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Nós atuamos na fiscalização sanitária, nós também fazemos a verificação de estruturas físicas conforme a legislação. Nós utilizamos muito a tal da RDC 50, que vocês já devem ter falado, e que possivelmente até o final do ano deve ser uma nova legislação. A conversa que eu tive com o pessoal da Anvisa, uns 2 meses atrás, ela foi feita, eu participei por uns 6 meses de um grupo de estudo, e agora eles finalizaram, passaram para as vigilâncias estaduais, a gente fez algumas sugestões, e segundo o André, da Anvisa, até junho deve ir para a consulta pública. Então, eu acredito que vai ser uns 2, 3 meses. Quando sair, estudem, porque a 50 era para ser por 5 anos, já tem desde 2002, né? Já tem um tempinho aí, e pode ter certeza que eu participei de um evento em Brasília, acho que a Márcia foi também. Todos os conselhos participaram, todo mundo querendo dar palpite, todo mundo querendo o seu lado, né? Ver o seu lado aí, pelo menos vai ter algumas alterações. E assim que sair, fiquem ligados aí. É muito importante que vocês participem. Bom, nós emitimos pareceres e relatórios técnicos e também nós atuamos no suporte e auxílio das vigilâncias municipais. De repente, a vigilância municipal precisa fazer uma análise, não tem equipe, e eles pedem para a gente auxiliar. Primeira coisa, análise e aprovação de projeto. Análise é uma das primeiras ações de vigilância sanitária, né? Primeira coisa, quando você pensa em ter ação de vigilância, a primeira coisa que você vai fazer é fazer isso. A avaliação ela é realizada por uma equipe multidisciplinar. Nós temos médicos, nós temos farmacêuticos, nós temos engenheiros, nós temos... Inclusive, cadê as colegas aqui da vigilância? Fica de pé, só um pouquinho, só as colegas... A Gisele, a Elaine, que é nutricionista, a Janaíne também, que é nutricionista, e o Lucas, que eu já apresentei. Temos umas 10 funções diferentes e muitas vezes nós chamamos o pessoal para participar disso aí. Então, nós nos baseamos, tem que ter nessa equipe alguém, um engenheiro, um arquiteto, alguém ligado ao sistema CREA, CONFEA, CAL, para fazer parte, para emitir esse parecer técnico. As principais resoluções, a 50, a RDC 51, um monte de norma da Anvisa, que de vez em quando está passando por atualização, e é importante você estar ligado nessas atualizações, e o bendito Código Sanitário do Mato Grosso do Sul. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Volta aqui. Segundo... Como é que volta aqui, Adriano? Opa. Isso. Toda vez que você constrói e você não aprova um projeto na vigilância sanitária, e isso acontece, você está infringindo uma legislação sanitária. Então, construir, instalar ou fazer funcionar o estabelecimento, sem passar pela vigilância, você está
infringindo uma legislação sanitária. O que pode acontecer se você fizer isso? Você pode pegar uma pena de advertência educativa, interdição, cancelamento de alvará, intervenção e multa. E a vigilância pode ir lá e mandar fechar essa construção. Então, se você fizer, você corre esse risco. A mesma coisa acontece se você fizer algum consultório médico odontológico. Também você está arriscando. Se você não aprovar o projeto lá com a gente, você pode, de repente, no meio, a vigilância vai lá e pode fechar ele. Tá? Nós já tivemos de vez em quando, eu já participei de alguma interdição, não vou falar o município aqui, mas nós já tivemos que fechar uma UTI de hospital. É uma coisa catástrofe, né? Tivemos que sair amparado pela polícia, a polícia foi lá, saiu, vigilância sanitária, saiu no MS, saiu no Jornal Nacional, uma coisa chata para a gente, para quem está no hospital, mas foi o jeito que a gente fez para resolver aquela situação. Então, é uma coisa difícil para a gente. Bom, quem deve fazer análise de projeto arquitetônico? Todos os serviços de Visa pertencem ao grupo de 1 a 6 da Resolução 105. Então, é preciso que todas as vigilâncias, todas a estadual e municipal, tenham alguém ligado ao CONFEA-CREA para fazer essa análise. Essa resolução é uma resolução de 2002, e ela vai falar um pouco de alguns grupos, vai falar algumas ações que fazem parte disso. Bom, então eu vou dar alguns exemplos aqui, não são todos aí, tá? Como que funcionam esses grupos. O grupo 1, ele tem comércio de alimentos, bebidas, açougue, armazém, supermercado, padaria, refeitório, pizzaria, comércio ambulante, espetinho. Isso é grupo 1. Grupo 2. Serviço de saúde com procedimento invasivo, consultório médico, centro de saúde, clínica e consultório odontológico, laboratório de análise clínica. Isso faz parte do grupo 2. Grupo 3, clínica de cirurgia sem internação, pronto-socorro, pronto atendimento, clínica de radiodiagnóstico, unidade mista de saúde, é o 3. E o 4 é grupo farmácia com manipulação, hospital sem unidade de terapia intensiva, clínica de cirurgia plástica, clínica de endoscopia, isso é grupo 4. No grupo 5, serviço de quimioterapia, serviço de hemodinâmica, tomografia, ressonância, hospital com unidade de terapia semi-intensiva. E o grupo 6, que é serviço de terapia renal substitutiva, hospital com UTI neonatal, medicina nuclear, serviço de radioterapia. E aí, isso aí é feito uma tabela que a gente chama de pactuação. Como é que funciona isso? Cada município pactua as ações que ele quer ter. Se ele tem município que geralmente, o mínimo que o município pactua é o grupo 1 e 2. Se ele for fazer grupo 1 e 2, ele tem que ter uma equipe mínima para fazer essa ação. E o Estado paga um valor. Eles reclamam que é muito pouco o valor que a vigilância paga, mas é o que é possível fazer. Tem município aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Campo Grande. Campo Grande está no grupo 3. Algumas ações que eu falei lá do grupo 3, Campo Grande faz. Só que essa legislação 105, existe uma flexibilização e algumas coisas que são fora desse grupo, eles acabam pegando também. Por exemplo, o Dourados aqui, ele está no grupo 6. Então, teoricamente, ele deveria fazer todas as ações, mas algumas ações o Estado acaba assumindo. Então, quando você fizer um projeto arquitetônico, talvez você vai falar, opa, será que esse projeto vai ser de competência da vigilância estadual? Será que vai olhar com o Wagner? Vou fazer lá, sei lá, em Dourados. Será que eu vou fazer com o Paulo? Ou aqui em Campo Grande, será que é com a gente? Será que é com a Márcia? Então, cada município faz essa pactuação, cada um vai ser responsável por essa ação. Bom, abrangência da análise. A gente vai falar um pouquinho sobre a RDC 51. Ela se aplica a todos os projetos físicos de estabelecimento de saúde, seja ele público, privado, civil ou militar. No comecinho que eu estava conversando com o Patrick, ele estava falando de um hospital militar que tinha
numa determinada cidade aqui do estado, e eles não deixavam a vigilância fazer a inspeção lá. Aí depois dessa legislação aqui, colocam hospital militar, aí agora a gente faz ação lá nesse hospital. Bom, a 51 também ela fala sobre construções novas de estabelecimento de saúde, sobre áreas a ser ampliada, reforma de estabelecimento assistencial já existente e adequação de edificação anteriormente, não destinada a estabelecimento de saúde. Algumas definições. O que é a aprovação de projeto físico? A aprovação de projeto é a emissão de um documento pelo analista de projetos, informando que o projeto físico analisado é avaliado e está em conformidade com os critérios e normas estabelecidos para esse tipo de estabelecimento. Antes da aprovação, dos 15 anos que eu estou lá, só acho que teve um projeto que foi aprovado de primeira vez. A maioria dos projetos passa 2, 3 análises ou mais. Análise de projeto físico é identificação de aspectos técnicos de arquitetura e de engenharia adotados no projeto físico do estabelecimento de saúde, que pode comprometer ou impedir a realização de um dado projeto, com suas respectivas proposições de solução. E aí, algumas coisas que a gente procura olhar quando a gente vai fazer análise de um projeto. Por exemplo, qual é a área mínima de um consultório médico? A gente vai olhar na RDC 50 lá, tem um tamanho mínimo de um consultório médico. Qual que é o tipo ideal de acionamento de torneira? Será que eu posso usar essa torneira comum? Será que é? E aí a gente vai ver para cada setor se ela é crítica, semicrítica e não crítica, a gente vai pedir. Qual que é o piso ideal para uma UTI? Será que eu posso botar um taco? Um piso de madeira dentro de uma UTI? E aí a vigilância vai olhar baseado nisso. Qual o sistema de climatização ideal para uma sala cirúrgica? Será que eu posso botar numa sala de cirurgia um ar daquele pequeno de parede, um ar split, um ventilador numa sala de cirurgia? E é isso que a gente olha. É permitido usar grafiato numa recepção de uma clínica? Aí as pessoas ficam com dúvida. Posso? Não posso? O que eu posso fazer? Esses dias teve uma pessoa que me ligou perguntando se poderia, eles tinham um quarto PPP, eles queriam colocar uma banheira e perguntaram se podia colocar um deck de madeira num quarto PPP. O que vocês acham? Num quarto PPP pode colocar? Não, não pode. De madeira não. Requisitos observados, então. Nós olhamos pela RDC 51, 5 itens que são o que a gente procura definir. Adequação do projeto físico, funcionalidade do edifício para verificar se o fluxo daquele projeto está correto, o dimensionamento do ambiente, a instalação ordinária e especial e a especificação básica dos materiais de acabamento. E aí, nós criamos, algumas pessoas reclamavam, alguma dificuldade. Para tentar orientar, nós criamos um checklist. O responsável pelo setor que nós trabalhamos agora é o engenheiro Anderson. Ele, mais ou menos, desde 2017, setembro, né, Lucas? Agosto, ele criou, e aí a gente está melhorando. Toda vez que vocês apresentam um projeto na vigilância, a primeira coisa, você vai ter que preencher esse checklist e apresentar isso lá para a gente. Aqui que liga, Adriano? A luz. Não, a luz. Então, você tem que apresentar esse documento, tem um timbre da Secretaria de Saúde, tem que ter um requerimento de empreendedor. Olha, nós colocamos esse comprovante de recolhimento de taxa de análise de projeto. Isso aí ainda não está, nós não estamos cobrando ainda, mas existe um projeto que as taxas da vigilância sanitária são bem baixas. Estamos ainda aguardando a liberação da Fazenda Estadual. Aí você tem que apresentar um projeto básico de arquitetura em conformidade com a RDC 51, artigo 11 e 12. Todas as plantas têm que ser assinadas pelo responsável técnico e pelo responsável legal. Tem que apresentar o que a gente chama de proposta assistencial, o relatório técnico descritivo, memorial descritivo,
não gosto muito desse termo não, mas tudo bem. Contemplando, inclusive, a solução adotada para estabelecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, climatização, coleta e tratamento, quando houver, dos resíduos sólidos de saúde. A RT, ou RRT, no caso, se for um arquiteto. E nós estamos incluindo agora um item que, toda vez que for uma retirada de documentos, tem que ser feito pessoalmente pelo representante legal. Nós tivemos um problema recentemente aí, que era uma pessoa que era para pegar, e depois a gente ficou sabendo que aquela pessoa não estava autorizada a pegar. Então agora a gente está tendo que exigir isso aí. E além disso, vocês têm que preencher todo esse documento e levar para a gente lá, para protocolar lá no nosso setor, para depois a gente poder, o projeto é protocolado, depois ele desce para a gente fazer o serviço. A documentação da RDC 51, no artigo 11 e 12. Tem que ter o projeto arquitetônico completo, inclusive com layout de imóveis e equipamentos, ART ou RRT, o relatório técnico, que tem a proposta assistencial com listagem de atividades, memorial de projeto. Como é que é essa questão desse relatório técnico, gente? Tem muita gente que liga lá e fala, vocês não têm um modelo de relatório técnico para apresentar para a gente? Não, a vigilância estadual não fornece modelo. Municipal fornece, Márcio, modelo? Acho que não, né? Acho que nem Dourados também, eu acho que Paulo também não fornece nenhum modelo, não. Tá? Mas geralmente ela tem que ter os dados cadastrais do Estado. Opa! Botei aqui, peraí. Dados cadastrais, memorial de projeto, descrevendo as soluções adotadas do mesmo, inclusive considerações sobre o fluxo interno e externo, resumo descritivo das atividades que serão executadas na edificação do estabelecimento de saúde, especificação básica de materiais de acabamento, que poderá também constar na representação gráfica. Tem profissionais que apresentam isso no relatório técnico, tem profissionais que apresentam isso no projeto arquitetônico, tá? Então, isso aí cada profissional faz de um jeito. A especificação básica de materiais de acabamento de infraestrutura é quando solicitado dos equipamentos necessários para execução das atividades fim do estabelecimento de saúde. Também é importante fazer uma descrição sucinta de solução adotada para o abastecimento de água potável. Por que a vigilância pede isso? Imagine que você vai fazer um projeto, e seu projeto é alguma coisa sobre hemodiálise. E a gente vai querer saber se você está construindo um poço artesiano ou se vai vir água da rua. Então é importante que essa situação seja repassada para a gente. Bom, agora vamos falar um pouquinho, alguns itens que nós procuramos junto com a nossa equipe, que nós observamos no projeto. O controle de infecção e saúde do trabalhador no ambiente construído. O trabalhador que atua em área crítica, como exemplo, uma lavanderia de um hospital, ele acaba ficando exposto ao risco de uma doença contagiosa ou mesmo uma infecção hospitalar. Então, a construção do edifício hospitalar. Esses ambientes eles precisam ser construídos de tal modo que pacientes e trabalhadores fiquem protegidos de risco da contaminação do ambiente. Então, quando você for fazer um projeto, passar pela vigilância sanitária, você tem que ter isso ciente, que teu projeto ele vai, muitas vezes, vai ter risco, não só para o paciente, mas também como para os trabalhadores que vão trabalhar naquele hospital ou naquela clínica. Então, eu comentei alguma coisinha. Como é que é essa questão disso? A RDC 50, ela divide em 3 áreas críticas. Ele chama de área crítica em risco aumentado de transmissão de infecção com ou sem paciente. O que a 50 chama de área? Ela considera um centro cirúrgico, uma lavanderia, uma UTI. São setores, áreas que necessitam de maiores cuidados, são mais expostos. Tem as áreas também que são semicríticas, então, pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissão. No caso, uma enfermaria, um ambulatório, um consultório. E também tem aqueles setores que são não críticos,
demais compartimentos do estabelecimento de saúde. Ela não vai realizar procedimento de risco. Que setor que é isso? Almoxarifado, secretarias, que são ambientes importantes também no hospital. Eu vou dar um exemplo de duas áreas que eu acho importante a gente ter uma ideia. Uma lavanderia hospitalar. Ocorrem diversos riscos, como biológicos, acidentes, químico, físico, roupas com sujidade, como fezes, urina, sangue, também causado por procedimentos como cirurgias, tratamento como radioterapia e medicina nuclear. As etapas até a lavanderia, elas são a saída do local gerador, uma sala de utilidade, o transporte, a área suja e a área limpa. Como seria uma construção desse setor? Ela deve ter uma área suja e área limpa, tem que ser com barreira física, banheiro com vestiário de barreira na área suja, deve ter um lavatório de higienização das mãos, deve ser considerado um alto risco de infecção na área suja. Nesse ambiente, tem alguns riscos de acidentes. Então, às vezes acontece acidente com a estrutura física inadequada, instalação, piso escorregadio, falta de manutenção e outros, e falta de EPI. Eu fiquei sabendo recentemente que teve um hospital aqui, em Campo Grande, que na área de lavanderia fizeram uma reforma muito boa, muito bonita, mas houve um acidente com o trabalhador por falta de EPI. Então, a vigilância costuma dar uma olhada nessa parte também. E uma outra coisa que eu coloquei aqui, um centro cirúrgico. O que faz o centro cirúrgico? Realiza procedimentos para proporcionar cuidados e recuperação dos pacientes, como cardíacos, neurológicos e ortopédicos. Então, nesse setor, ele tem que ter acesso restrito aos profissionais de saúde e paciente. As áreas necessárias são vestiário de barreira exclusivo, área de escovação, sala de recuperação, sala de cirurgia, apoio, posto de enfermagem, etc. Outras instalações importantes: gases medicinais, elétricas de emergência, sistema de climatização hidráulica, etc. Os materiais de piso, parede e teto, eles têm que ser liso, lavável, impermeável, resistente à ação de produtos sanitizantes. E, para finalizar, eu quero só passar alguma noção, alguma ideia aí sobre a questão de materiais de acabamento. Tá? A Anvisa, ela sempre se preocupou em orientar sobre o tipo adequado de materiais de acabamento para o revestimento de piso, parede e teto de ambientes de área crítica e semicrítica do estabelecimento de saúde construído. Assim, quando da escolha do material de acabamento, além de atender à legislação, as relações custo-benefício precisam ser levadas em consideração. Na definição de materiais de acabamento a ser aplicado no estabelecimento de saúde, é preciso observar que, além das questões de estética, acústica, durabilidade, custo, entre outras as condições que estes serão higienizados, com que o produto e com que frequência. De uma maneira geral, o que se busca são materiais que tornem paredes, piso, teto, bancadas impermeáveis ou quase, e de fácil higienização. O ambiente hospitalar é uma área que vai ter muita higienização, gente. Tem um trânsito, você pega um hospital grande aqui em Campo Grande, tem alguns hospitais grandes aqui, então o pessoal vai higienizar, vai ter muito trânsito de pessoas, de material, de pacientes, de acompanhante. Então, quando você projetar o material de acabamento, você tem que levar tudo isso em consideração. Ah, mas eu vou colocar o material tal porque é mais barato, mas será que ele é mais resistente? É isso que você tem que levar em consideração. Características necessárias para o material de acabamento. Para a utilização de materiais de acabamento em um estabelecimento de saúde, é necessário algumas características física, química que sejam desejadas. Os materiais precisam possuir propriedades, ser liso, lavável, impermeável, resistente à ação de produtos sanitizantes. Além disso, os materiais cerâmicos ou não, quando for utilizado em áreas críticas, eles não devem possuir taxa de absorção de água superior a 6%. Existem alguns materiais cerâmicos aí que eles possuem uma taxa de absorção, se não estou enganado, 6% ou mais. Bom,
Eu trouxe algumas fotos aí. Isso aqui é um centro cirúrgico de um hospital aqui em Campo Grande. É um granilite, é uma malha de aterramento, uma sala de cirurgia. Eu nem sei se está mais assim, que passou por reforma lá. Esse é uma manta vinílica, muito bonito também. Esse é uma cerâmica. E esse aqui era o banco de leite do hospital regional. Eles têm um porcelanato. São pisos que foram utilizados. As paredes, temos aqueles azulejos antigos, aqueles pequenos. Aqui uma tinta lavável, uma específica para isso, de ambiente hospitalar. Aqui é uma cerâmica, porcelanato, se não estou enganado. E aqui uma tinta epóxi para revestimento de parede. O teto, aqui não saiu a outra foto, não sei o que foi, Adriano. Ah, tá. Tinto, esse aqui é o gesso, isso aqui é o removível. Opa. Gesso e removível. Esse aqui, são 3 ou 4? Tá. É uma resina, esse aqui é um azulejo. Esse aqui é um granilite também. Esse aqui, uma particularidade aqui, tá? É uma sala de utilidades, tá? Com uma pia de despejo, tá? E com tampa, ok? Esse aqui são alguns lavatórios, modelo de lavatório. Esse aqui é um lavatório com coluna, que a vigilância orienta que não utilize esse lavatório pela dificuldade de higienizar. Esse já é um sem coluna, esse é um de granilite e esse é um lavabo cirúrgico. Muito cuidado quando vocês forem colocar lavabo cirúrgico nos estabelecimentos de vocês. Eles têm que obedecer o que está descrito na RDC 50. Ele tem um tamanho mínimo, a profundidade mínima, a largura mínima, o número de torneiras, que vai depender do número de salas de cirurgia. Então, vocês têm que ter atenção para isso aí. As torneiras, tem uma torneira tipo temporizada, torneira com sensor de cotovelo. Eu me lembro que a Márcia sempre falava com a gente, apareciam uns projetinhos lá, né? A gente vê como é que curtinha lá, que você chamava, como é que era? É uma pequenina, você tinha um... Não, esqueci. Ela sempre brigava com pessoas, gente, não usa essas pequenininhas não, que é difícil para higienizar. Não sei se no município agora você está exigindo. Bom, rodapé. Aqui tem um rodapé. Ele é curvo, esse rodapé aqui, tá, gente? Tá? Esse aqui, ele ficou um dentezinho. Apesar dele ser curvo, tá? Tem isso aqui. Agora, isso aqui, para higienizar, a vigilância vai lá. E no dia que a vigilância vai lá, tem uma telha de aranha lá. Aí a pessoa fala pra gente, mas estava limpo. Falei, puxa, que santa coincidência, né? Logo hoje, tá sujo, né? Então, tente evitar de fazer isso. O pessoal pergunta pra gente, mas isso tem que ser abaulado? Eu oriento que ele não seja abaulado, que fica difícil até para quem vai limpar, vai trabalhar. Se for aqui na canto reto, pra gente, acho que melhor. Aqui uma porta com visor, aqui acho que é anticâmara, se não estou enganado. Aqui algum modelo de maçaneta, tá? Esse aqui é bola, esse aqui é difícil, é complicado, certo? É usar esse aqui de alavanca. E aqui também é um modelo de bate-marcas que o pessoal utiliza aí. Bom, as referências que nós temos. A bendita RDC 50 aqui, mais uma vez, eu acredito que até o final do ano ela vai sair uma legislação nova. E assim que sair, gente, procure estudar. Quando entrar na consulta pública, se vocês quiserem, participem lá, se você não concordar com alguma coisa, vai lá, não concordo com isso, vai apresentar a sua justificativa, porque depois vai ficar um tempão. Tem um material do professor Flávio Bicalho e da Regina Barcelos
sobre temas de arquitetura de estabelecimento. Eu acho interessante vocês dar toda vez que vocês vão fazer um projeto de vigilância sanitária, consulta esse material aqui, tá? É um material velho, 2002, mas foi esses dois camaradas aqui que fizeram essa resolução. Eles eram da Anvisa, depois se aposentaram. Tem bastante modelo, bastante dica, é muito interessante. A parte de material de acabamento, tem um capítulo exclusivo de material de acabamento. Sempre que eu estou com dúvida lá, eu vou lá e consulto isso aqui. Vocês acham no Google esse material aí, tá? A RDC 51 de 2011, que vai falar sobre aquela parte de legislação. Eu fiz uma monografia, quando eu fiz arquitetura de sistema de saúde de materiais de acabamento. Se alguém quiser depois, é só falar comigo que eu posso fornecer para quem quiser, tá? Está disponível, não tem problema nenhum. Tem uma aula de materiais de acabamento que a Márcia deu também, que eu utilizei. Muito obrigado, estou à disposição de vocês, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, entrem em contato com a gente, tá? Eu vou falar só mais uma coisinha, tem um telefone aqui, esse telefone é o que fica na minha mesa, tá? Esse é do Anderson, esses aqui são os meus e-mails, pode mandar e-mail para nós. Aparecia muita gente lá fazendo, Wagner, vamos fazer uma reunião, chegava com o projeto lá, tal. A Márcia uma vez até passou por uma situação que foi constrangedora para ela. Passou lá, discutimos o projeto, a arquiteta sumiu. 6 meses depois, o que aconteceu? Hospital pronto, maravilhoso, bonito, e um monte de erro de fluxo. E aí a gente fica brigando lá, fica inventando a coisa, aí o proprietário, gente, mas está pronto lá o sistema de climatização, sala de cirurgia, beleza, mas um monte de erro de fluxo. Né? Então, gente, só construa depois que o projeto estiver 100% aprovado. Não faça isso, porque você corre sério risco, né, de passar o projeto seu e depois não for aprovado, depois a vigilância vai pedir muitas coisas, né? Nós tivemos um outro problema recentemente também, o cara foi lá, fez uma reunião, está resolvido, isso aí não estava resolvido. Né? Então, possivelmente, aí, o pessoal vai reclamar, mas a vigilância estadual não vai dar uma reunião de orientação. Possivelmente não, porque nós estamos com alguns problemas disso. O pessoal vai lá, faz a orientação com a gente, some e depois fala que a gente foi, não. Tá? Então, se tiver alguma dúvida pontual, entre em contato com a gente responde, tá? E quando sair a nova 50, aí possivelmente a gente vai prestar maiores esclarecimentos. Ok? Muito obrigado. Para dar continuidade aqui, pessoal, eu vou chamar a próxima palestrante. Lembrando que no final nós vamos abrir para perguntas, tá? Desde que perguntas respeitosas, né? Ninguém vai brigar com a vigilância aqui, né? Tá? Ninguém vai brigar com a Márcia. Márcia já foi da BDH. Se alguém brigar com a Márcia, vai arrumar confusão com a gente também, entendeu? Então, pessoal, queria que vocês recebessem com uma salva de palmas aqui a Márcia da Vigilância Municipal. Onde é que vai aqui? Depois se fala. Ui, boa noite. Gente, vocês não imaginam o prazer que é ver todo mundo aqui. Um prazer muito, muito grande mesmo. Arquitetos, quantos tem aqui? Pode levantar a mão. Engenheiro? Muito. Médicos? Acho que tinha um médico aqui. Tá lá. Muito bom. Enfermeiros? Ninguém? Enfim, para quem não me conhece, meu nome é Márcia Rondon. Descobri a arquitetura hospitalar. Descobri a arquitetura hospitalar em 2003. E aí a arquitetura passou a fazer todo sentido na minha vida. E comecei na vigilância estadual, lá eu fiquei até 2011. Aí eu fiz um concurso para o município, eu estou na vigilância sanitária do município. Tá? Enfim, vamos conversar um pouquinho, porque acho que é mais um bate-papo mesmo aqui, né? Para eu poder passar aquilo que eu construí nesses anos todos, né?
de conhecimento. É claro que a gente aqui só vai dar uma pincelada, né? Porque, primeiro que para falar da RDC 50 é uma aula ou mais, né? Enfim, vamos trabalhar. Eu trabalho lá na CESAL, na Coordenadoria de Vigilância Sanitária, e o setor nosso lá é o SEARC, que é o Serviço de Análise e Aprovação de Projetos Básicos de Arquitetura. Eu não vou falar muito sobre a nossa coordenadoria, mas é para vocês terem uma ideia dos setores que trabalham junto comigo, tá? Então, lá nós temos o CEFES, que é o Serviço de Estabelecimentos de Saúde. Ele trabalha com todos os estabelecimentos da área de saúde. Depois tem onde que marca aqui, né? O CEFMED, que se trata da fiscalização na área de medicamentos e produtos de saúde. O CEFAL, que é da área de alimentos. O CEFIS, de interesse à saúde. E o CESTRAB, que é a questão da segurança do trabalho. Por que eu estou falando tudo isso? O Wagner falou da RDC 50 e da RDC 51. A RDC 50, ela trata apenas de estabelecimentos de saúde. Tá? E a 51, que trata da aprovação de projetos, também da área de saúde. Então, o que nós fizemos lá no município? Nós elaboramos a RDC, a Resolução CESAL 294. Isso foi em 2016. Por que nós elaboramos essa resolução? Para ela poder abarcar na questão de análise e aprovação de projetos, não apenas estabelecimentos de saúde, para ela poder abarcar também na área de alimentos, na área de medicamentos, de produtos de saúde. Tá? Então, foi uma forma que a gente usou para poder abarcar tudo. Então, quando eu vou falar em aprovação de projetos, eu vou falar nesse universo aqui de estabelecimentos que eu trabalho. Tá? Então, eu tenho estabelecimentos de saúde, ela engloba tudo isso aqui. Unidades, que eu chamei unidades de saúde, né, que está voltada da prefeitura, são estabelecimentos da prefeitura. Imunização, que é vacinas, clínicas médicas, clínicas odontológicas, centro cirúrgico ambulatorial. Porque, veja bem, lembra daquela tabelona que o Wagner colocou aqui? Então, nós fazemos parte do grupo 3, que abarca todos esses estabelecimentos aqui. Tá? E, quando a gente fala em centro cirúrgico, é sem internação, é o ambulatorial. O que seria esse centro cirúrgico ambulatorial? Alguém sabe aqui? Hospital Dia? Então, o que a gente faz é com uma criticidade menor, né? O ambulatorial, a gente vai ver centro cirúrgico de cirurgia plástica, né? Sendo cirurgia que não pode ficar pernoite nem nada. Oftalmo, está aparecendo muito, está pipocando oftalmo e cirurgia plástica. Tá? Então, esse tipo de centro cirúrgico é lá com a gente na vigilância do município. Né? Vacina Jequiti, centro diagnóstico, ressonância magnética, tomografia, raio-x, mamografia. Eletroencefalograma, eletrocardio e densiometria óssea. Enfim, toda essa parte de centro diagnóstico também é com a gente lá no município. Tá? Laboratórios, análises clínicas, anatomia patológica e patologia clínica.
perícias e DNA, análise de medicamento, insumos farmacêuticos e posto de coleta laboratorial. Então, todos esses estabelecimentos aí, a aprovação é lá com o município, né? E o centro cirúrgico ambulatorial também. Tudo que não tem internação é lá com o município. Depois, analisamos também estabelecimentos de interesse à saúde. O que seria isso? São estabelecimentos que não são exatamente da saúde, tá? Mas eles são de interesses. Por quê? Você tem aqui instituição de longa permanência, idosos. O que seria isso? É o asilo, né? Que todos conhecem como asilo. Essa instituição também está bombando aqui em Campo Grande. Eu não sei em outros municípios, mas aqui está bombando. Ai, tem um monte de gente aqui, desculpa. Desculpa. E é com a gente também lá a aprovação. Raio-X, só que clínicas veterinárias. Clínicas veterinárias, a gente não faz análise nem aprovação de clínicas nem de centro cirúrgico. Mas se naquela instituição tiver o raio-x, esse raio-x vai ter que ser com a gente. Clínicas veterinárias, centros cirúrgicos veterinários, quem aprova é o Conselho de Veterinária, não é com o município. Por que isso? Porque aí é origem animal, né? É saúde animal, não é saúde humana que trata a vigilância sanitária. Sala de preparo de corpos. Pois foi uma coisa interessante. Eu saí do estado trabalhando com alta complexidade, né? UTI, bababá, bababá. De repente eu me vi com um projeto de preparação de corpos, cara. Eu nunca tinha visto isso na vida. Fui estudar, claro, né? Que é das funerárias, né? Que tem um risco ali, um risco para o trabalhador. E é cheio de meandros lá. Você precisa ter todo um trabalho do esgoto daquilo lá, né? Faz a esterilização do material também. Quer dizer, foi um mundo que eu não conhecia. Então, eu ir para o município foi um conhecimento a mais para mim, nesse sentido. Então, a sala de preparação de corpos, a gente também faz a aprovação. Tá? Porque não existe uma legislação específica. Existe, assim, uma nota técnica da Anvisa em relação a isso. Depois, a lavanderia hospitalar, que o Wagner falou aqui. O Estado, ele analisa e aprova a lavanderia dentro do hospital, né? E o município aprova aquela lavanderia hospitalar, porque é diferenciada da outra lavanderia, né? Ela segue todo o rito, todos os ambientes necessários que fala a RDC 50, que é uma lavanderia hospitalar. Só que ela é privatizada, né? Que a gente tem muitas lavanderias hospitalares privatizadas aqui, né? Que hoje em dia, né, os hospitais eles estão, na realidade, terceirizando, né? Assim como tem CME também terceirizado. Eu não sei como que anda isso aí, porque não é a gente que vê, né? Mas, enfim, esses estabelecimentos de interesse à saúde, eles estão aqui no Cefis, que é o serviço que nós temos de interesse à saúde lá. E depois aqui, ó, eu coloquei separado vigilância ambiental, porque antes ela estava fazendo parte da vigilância sanitária. E hoje ela já está separada da vigilância sanitária. Hoje ela é uma coordenadoria, antes ela fazia parte da vigilância. E de lá, dessa área ambiental, a gente vê a parte de coleta de resíduos perigosos. Quem são essas figuras aqui? Quem são? São aquelas empresas que fazem a coleta do resíduo hospitalar, ou do resíduo de saúde, ou do resíduo infectante.
tá? Então, a gente faz análise também desses estabelecimentos. E essa mesma estabelecimento, ela, às vezes, ela faz o tratamento desse resíduo infectante aqui, ou então ela remete para, parece que tem, no Paraná, tem, enfim, o tratamento, né? Porque pode ser incinerado, né, esse material, né? E também a gente faz análise do laboratório de água também, tá? Ou seja, essa vigilância ambiental, na realidade, passa tudo lá comigo, esses estabelecimentos. A parte de alimentos, que é do Cefal, esses aqui são os estabelecimentos que a gente usa. Gente, essa resolução CESAL, tudo isso que eu estou colocando aqui é um anexo apenas, e lá, né, você encontra todos esses estabelecimentos que a gente faz. Na questão do shopping center, a gente não analisa o shopping, a gente analisa o quê? A praça de alimentação, refeitório e cozinha para funcionários, tá? Hipermercados e supermercado, a gente olha a parte de produção e manipulação de alimentos. Que parte é essa? Dentro do hiper e do supermercado, tem toda aquela questão de frios, você tem lá a padaria, você tem a parte de confeitos, né, de bolo e tudo mais que eles fazem lá. Então, eles encaminham para a gente só essa seção de alimentos que a gente vai analisar, de acordo com fluxo, de acordo com o ambiente, de acordo com o acabamento. Fábrica de alimentos também é com a gente lá. A gente faz a aprovação. Cozinha industrial, institucional e comissarias também é com a gente. Bom, diante do que o Wagner falou, assim, pela 51, você tem toda uma parte da representação gráfica, que eu chamo, e da parte de relatório técnico, né? Como a gente não analisa só estabelecimentos de saúde, tá? Então, na hora da representação gráfica, alguma coisa muda nessa história, que não é a mesma do estabelecimento de saúde. O que é que muda para a gente? Tá? Quando a gente está analisando uma indústria, por exemplo, de cosmético, saneantes, né? A gente precisa ver o fluxo dessa produção. Então, isso tem que ser representado em planta baixa, isso para a gente. Por onde que chega a matéria-prima, as embalagens, como que é todo o processo de produção até chegar no produto final. Isso aí a gente usa tanto para a parte de indústria, eu não falei lá, mas alimentos também. Quando é encaminhado para a gente essa parte de alimentos na produção, mesmo que seja em cozinha industrial, a gente também solicita que seja feito esse fluxo determinado em prancha. Por quê? A partir do momento que a gente visualiza o caminho, a gente percebe também conflitos, tá? Quando há cruzamento ali, então ali é um ponto crucial. Por isso a gente pede esse fluxograma. Algumas pessoas até mandam fluxograma, mas aquele fluxograma, assim, não é no próprio, na planta baixa mesmo. Também em farmácia de manipulação a gente pede esse fluxograma. Também pelo mesmo motivo, para que não haja cruzamento de fluxo aí na produção. Distribuidora, a mesma coisa. Eudoro, você fez distribuidora, né? Então, distribuidora é uma coisa que está saindo bastante.
porque eu não sei se vocês sabem, mas medicamentos, a manipulação, medicamento não, distribuidoras, que é distribuidora, tanto ela pode ser de medicamento, ela pode ser uma distribuidora de saneantes, ela pode ser de produtos de saúde. Por que está passando tudo para fazer análise de projeto? Porque eles precisam de uma autorização de funcionamento da Anvisa. Então, nessa autorização de funcionamento da Anvisa, eles têm que ter um relatório final dessa empresa para eles poderem funcionar. Tá? Então, por isso que está passando muita distribuidora lá pela gente, tá? Em função disso. E lá, o que já analisa? Analisa fluxo, só que de uma forma mais tranquila. Porque é o que interessa, porque cada coisa interessa, tem um risco. Né? No caso da distribuidora, o risco está... Ai, como é que faz? Aqui volta? Não. Vai. Tá. Da distribuidora, a questão está na segurança do produto, para que não haja perda, por exemplo, de chegar, de extraviar. Né? Na questão da manipulação da farmácia, o perigo está na manipulação. Né? E a questão do alimento também, o risco está no alimento. Tá? Se bem que aqui na farmácia, dependendo do tipo de manipulação, você tem que proteger o trabalhador, né? Que são os citostáticos, principalmente os citostáticos, que você tem, e aí você vai ter que ter uma cabine individual, enfim, diferente um pouco. Mas eu não vou entrar nesse âmbito aqui. Tá. Aí, quando eu vou chegar no relatório técnico, eu não sei se vocês lembram do que o Wagner falou. Quando eu vou aprovar, eu tenho duas coisas importantes, vamos dizer assim, que tem que estar encaminhando. É o projeto arquitetônico e o relatório técnico. O relatório técnico é primordial para a gente. Por quê? Porque é no relatório técnico que vocês vão falar o que é que vai ser feito naquele ambiente. E isso é tudo que a gente precisa. Por quê? Se eu faço alguma coisinha a mais, eu já vou precisar de coisas diferentes. Depois ainda vou chegar lá. Tá? Por que eu estou falando isso? Então, a 294... Quando chega aqui na proposta assistencial, que a gente chama, o que eu vou precisar? A relação de matéria-prima ser utilizada na produção. Tudo que eu estou falando aqui, gente, a gente tem lá um roteiro, tá? De tudo que tem que ter nesse relatório técnico. Quem se interessar, eu vou deixar o e-mail do nosso setor lá, para que a gente encaminhe para quem quiser. Eu não vou deixar o telefone, porque nós estamos assim, sem saber qual que vai ser o telefone lá, tá? Outra coisa importante nesse relatório técnico é a relação de produtos acabados e a relação de equipamentos. Eu estou falando isso porque eu já não estou falando só de estabelecimentos de saúde, tá? Eu estou falando de outras coisas mais. Então, tem que ser específico. Eu não sei se eu estou sendo muito clara. Está dando para entender? Hã? Sim? Ok. Aqui eu vou entrar numa coisa que eu acho assim, brilhante na arquitetura. É a gente poder, de alguma forma, porque a gente influencia. Eu acho assim, nós como os arquitetos, nós temos um poder tão grande, porque a gente mexe com espaço. E quando a gente mexe com espaço, a gente mexe com vidas. A gente mexe com processo de trabalho. A gente tanto pode estar ajudando, como a gente pode estar prejudicando um processo de trabalho. Então, aqui essa é uma definição, ou é uma fala do Bicalho, que foi um arquiteto que o Wagner colocou aqui como referência. O Flávio Bicalho, ele foi um dos mentores lá da RDC 50, né?
Ele coloca que o papel da arquitetura e da engenharia na prevenção da infecção de serviços de saúde pode ser entendido em seus aspectos de barreiras. O que é barreiras? Lá, aquela barreira que o Wagner falou, da lavanderia, onde quem está sendo protegido ali é o trabalhador, porque ele vai entrar na área suja, a área suja da lavanderia hospitalar é a área mais infectante que existe dentro do processo da saúde. Então, esse trabalhador, para entrar nesse estabelecimento, entrar na área suja, ele precisa se paramentar. Ele precisa deixar a roupa que ele traz da casa dele ali naquela barreira, para ele poder se paramentar e trabalhar. Eu já visualizei em muitos e muitos lavanderias, né, que o trabalhador não tem essa consciência. Ele não tem a consciência de que ele pode carregar uma série de coisas para a casa dele. Então, a arquitetura está valendo aí para isso, de criar essa barreira. Mas só criar barreira não adianta. Por quê? Porque precisa de procedimento. Não adianta a gente colocar uma barreira lá se o camarada passa e nem se troca. Mesma coisa, gente, no centro cirúrgico. É uma barreira, porque precisa dessa barreira. Só que são duas coisas diferentes. Enquanto que na lavanderia hospitalar, o camarada tem que se paramentar para ele não carregar de volta para casa a sujeira, o centro cirúrgico é o contrário. No centro cirúrgico, ele tem que se paramentar para preservar aquela cirurgia que está lá. Ele não carregar de fora tudo. Então, a arquitetura ajuda, a engenharia ajuda? Ajuda. Só que também tem o procedimento junto, né? Outra coisa, a questão de proteção e recursos físicos relacionada a ambiente, circulações, equipamento, instalação, materiais aliados a recursos, aqui que eu falo, funcionais e operacionais. Então, a arquitetura, não só de serviços de saúde, né, ela tem que estar aliada espaço e a parte de engenharia, que são as instalações. Ninguém sobrevive sozinho. Ninguém funciona sozinho. Eu vejo assim, é uma orquestra que tem que trabalhar todo mundo junto na elaboração de um projeto. Por isso que é essencial, quando a gente analisa e aprova lá, a gente analisa e aprova um projeto básico. Básico. É o mínimo que a gente tem que ter. Com o layout. Por que com o layout? Porque com o layout eu vou saber onde é que estão as macas, onde é que vão ficar os leitos, onde é que vão ficar. A partir daí eu posso já, aí entra a engenharia da questão dos gases medicinais, né? Os equipamentos necessários ali. Então, a partir do básico é que vai funcionar o restante, né? E é isso que a gente analisa e aprova, é o básico. Tá? O que eu olho lá? Eu pincelei algumas questões que aparecem bastante lá para a gente analisar. Só abrindo um parênteses que eu não falei, mas eu analiso sempre com o profissional respectivo àquela área. Se é na área de saúde, eu não tenho médico nenhum lá. A nossa equipe não tem médico, nossa equipe tem enfermeiras. Tá? Então, falou em uma clínica médica, eu vou trabalhar com quem? Com a enfermeira. Tá? Um parêntese do parêntese. Eu aprendi muito, foi com a enfermeira. Tá? Então, vocês que estão começando na área de saúde, a elaboração de projetos, a gente não sabe nada. Quem sabe são os procedimentos, é a enfermagem. É a enfermagem que cuida.
Ela que sabe todo o processo. Tá? Então, sempre elaborar um projeto, sempre com esse apoio desse profissional da saúde. Tá? Outra coisa, se eu vou analisar alimentos, se é alguma cozinha industrial, é a nossa nutricionista que vai estar comigo. Ela que vai olhar comigo, junto comigo, os fluxos. Ela que vai olhar se os ambientes são necessários. A mesma coisa, farmácia de manipulação, distribuidora, eu olho com farmacêutico. Porque é ele que sabe, eu não sei tudo, não. Nós, arquitetos, não sabemos nada. Sabe? Eu não sei se você lembra do Leitão, Eudoro. Ele dava legislação para a gente. E eu nunca me esqueço, porque a arquitetura é um campo enorme. E ele falava, eu lembro, essa frase ficou em mim, nunca faça nenhum projeto sem verificar se existe uma legislação específica. Nunca. A gente sempre tem que ver. Tá bom? Deixa eu continuando aqui. Então, a gente analisa muito, como eu falei lá para vocês, mais a parte de clínicas médicas, né? Ou centro cirúrgico ambulatorial, tá? E quando eu chego na parte de clínica médica, a gente empaca nisso aqui, ó. Ginecologia, urologia, proctologia, ultrassom. Precisa de sanitário. Por que precisa de sanitário? Porque a pessoa tem que se trocar. Às vezes já faz um intravaginal, tá lá, tem que se limpar, né? A urologia, a mesma coisa. Então, anexo a esses consultórios, precisa de um sanitário. Tá? Por que eu coloquei isso aqui? Entra na questão da acessibilidade. Antes a gente não pedia. Tá? E hoje, por exemplo, se eu tenho uma clínica médica, onde o forte dela é só ultrassom, é claro que eu não vou pedir um sanitário em cada sala, né, gente? É até incoerente uma coisa dessa, né? Mas a gente está pedindo, sim, que pelo menos uma ou duas salas tenham o sanitário acessível. Tá? E a gente está tendo muito problema. E a dificuldade das pessoas aceitarem a colocar esse sanitário acessível. Tá? Outra questão também, se eu tenho um consultório, porque o consultório, quando eu falei para vocês, tem que falar o que vai ser feito lá, porque é uma coisa, parece besteira. Para que eu vou escrever isso? Eu tenho que saber se esse ginecologista aqui, ele vai ocupar material que vai precisar ser esterilizado. Não só ele, outras especialidades também. Tá? A gente precisa saber. Por quê? Ele não vai ter uma central lá, é claro que não. Agora, pela RDC 15, né, você tem que fazer uma pré-lavagem nesse material antes de enviar para a central terceirizada. Então, por exemplo, eu tenho uma clínica que tem, vamos dizer assim, que tenha todas as... Tá? O que vai acontecer? Se ele falar, a ginecologia ela pode, ou qualquer outra, utilizar material descartável. Ok. Se eu usar material descartável, eu não vou precisar dessa pia de lavagem aqui. Que ela não precisa estar dentro do consultório. Ela pode estar em qualquer lugar da clínica. Mas eu preciso ter. Para ela pré-lavar esse material para ser encaminhado para a central de esterilização. Isso também a gente tem muitos problemas nesse sentido. Às vezes podem até mentir para a gente. Ah, não vai ter nada que vá precisar. Mas aí, quando vai da inspeção, a gente vê que aquele profissional ele está utilizando material que vai precisar ser esterilizado.
E se vai precisar ser esterilizado, ele precisa pré-lavar esse material. Por isso que a gente pede essa pia de lavagem. Por isso é que a gente fala assim, que tipo de procedimento que vai ter lá. Por quê, gente? Dependendo, se é uma clínica de cardio, se tiver uma esteira lá, vai precisar ter uma maca e vai precisar ter carrinho de emergência. Por quê? Porque ele pode ter uma parada ali, fazendo aquela esteira. Entendeu? Então, quando eu falo que tem que falar que procedimento vai ser realizado, mesmo que for um consultório, mesmo que for isso. Porque, às vezes, o consultório faz algum tipo de aplicação de medicamento que pode levar esse paciente a uma parada. Que tem um termo lá que eu não sei dizer para vocês, tá? É um medicamento lá que pode causar essas coisas. Eventualmente, eu não estou falando que vai ser sempre. Mas como vigilância sanitária, ela trabalha com risco. Eu não posso falar, não vai aparecer. Não, isso não vai acontecer. É a mesma coisa que a gente escuta. No meu centro cirúrgico não tem infecção. Ótimo. Mas será que faz o levantamento se tem ou não tem infecção? Então, como a vigilância trabalha com risco, a gente tem que prevenir para tudo. Então, aí, dependendo do tipo de procedimento que vai estar lá, a gente exige maca mais carrinho de emergência, tá? Para atender esse paciente que, se porventura tiver uma intercorrência. Aí ele vai ser estabilizado para depois ser encaminhado para o hospital, ou seja, para onde for, tá? Quando a gente vai aprovar um centro de material de esterilização, eu estou falando disso aqui por causa da odonto, tá, gente? Ou mesmo num centro cirúrgico ambulatorial, às vezes tem um centro de material esterilizado, tá? O que a gente pede na hora do projeto? Localização de todos os equipamentos. Quando você coloca todos os equipamentos, você tem uma sequência, né? Lavou, passou para o outro lado, aí tem o quê? Você vai preparar esse material. Depois você vai selar esse material. Depois é que você vai autoclavar. Por isso que a gente pede, sim, a seladora, onde é que vai ficar, a autoclave, onde é que vai ficar. Exatamente porque ela já vai definir um fluxo para a gente. Tá? Então, no projeto, a gente pede. A desinfecção química, ela está mais voltada para nas unidades de saúde, tá, gente? Que usa aquelas máscarazinhas para, como chama? Respiração lá. Eu coloquei isso aí porque todas as unidades de saúde, elas não tinham a parte de desinfecção química. E pela 15, ela definiu que essa área ela tem que estar na área limpa. Tá? Que antes não era colocada, agora é na área limpa. Pia de lavagem e ar comprimido medicinal. Tudo isso a gente pede na sala de esterilização. Eu vou correr porque eu estou com pouco tempo, né? Que horas são? Desculpa. Eu vou falar um pouquinho da odontologia, o que a gente vê, tá? Mínimo de 9 metros quadrados, mas já vou falando, é pouco. É pouco, tá? Clínica. Quando você tem uma clínica com mais de um consultório, a gente pede que a esterilização seja feita fora, quer dizer, numa centralzinha deles mesmo lá, mesmo que for pequena, tá? Mas não pode ser. Eu estou falando isso aqui, gente, porque na 50 ela fala que se você tiver um consultório, você pode pegar o seu material e esterilizar ali com barreira técnica. O que é barreira técnica? É você fazer a esterilização fora do horário que você está atendendo. Você estipular um horário para fazer. Isso é barreira técnica. Então, se você tem um consultório odontológico, você pode fazer lá dentro essa lavagem e esterilização. A clínica não, você vai precisar de uma central. O que a gente olha?
distância das cadeiras, né? Que tem um mínimo lá na 50 fala. As cadeiras odontológicas têm que estar tantos metros, 1 metro das paredes e tudo mais. Isso aí tem que estar cotado, tá, gente? Se eu estou falando isso aqui é porque tem que estar cotado tudo, tá? Aí tem a esterilização, porque é uma clínica. A gente vê a parte de instalações. O raio-x, que pode ser periapical ou panorâmico, né? É difícil uma clínica assim ter o panorâmico dentro, porque você tem muita clínica de diagnóstico de odonto, onde ela tem uma série ela tem separado o panorâmico. Opa, só um pouquinho. Uma outra coisa que a gente bate aqui é a questão do resíduo. Quando eu falo lá no relatório técnico, eu peço uma descrição sucinta do resíduo que vai ser gerado e a classificação deles. Por que eu peço isso? É claro que eu não vou analisar o plano de gerenciamento de resíduo, não. Eu falo sucinto, porque aí eu vou ter uma noção do que eles vão gerar de resíduos de saúde. Tá? Vamos passar correndo. A questão da renovação do ar, que a gente tem batido muito. A gente não analisa, tá, gente? A gente não analisa projeto de climatização, tá? A gente só pede a RT do engenheiro mecânico, tá? Eles são responsáveis por aquilo que eles estão fazendo. Se lá na central exige uma pressão positiva, ele tem que garantir essa pressão positiva ou negativa na sala de lavagem. E a questão da acessibilidade também. É uma coisa que a gente bate muito, principalmente nas IUPs, porque precisa, né? Os velhinhos para andar lá. Eu, com esse joelho, já não consigo. Eu sei identificar a rampa que não tem 8,33, gente. Só de caminhar por ela. É incrível, mas eu sei. Tá? Então, essa questão da acessibilidade está sendo também... Até porque, deixa eu apresentar meu coleguinha que chegou em janeiro. Levanta aí, Akira. Esse é o nosso novo arquiteto lá na Vigilância Sanitária. Tá? Por que eu falei isso? Porque ele é especializado em acessibilidade. Brincadeira. Vamos passar aqui, peraí. Tá. Isso aqui eu já falei para vocês, da descrição sucinta. Uma outra questão. Doutor, o seu consultório está localizado em algum prédio? Não, porque essa é uma questão também que a gente pega muito. Os prédios que eles vendem sala para os médicos, sala para... Eles não têm... Primeiro que não são... A questão da... Local para resíduo, eles não têm lá. Então, o que está sendo feito? Criado um sistema do prédio, fazer lá embaixo um abrigo coletivo. Todo mundo sabe que vem numas bombonas que ficam, né? Os resíduos. Não. Então, não dá para falar muito, não. Mas só sei que aqui, ó, alguns prédios estão criando um abrigo de resíduo, onde, por exemplo, o doutor, a clínica fulano de tal, tá, ali vai ficar reservado o resíduo dela. Porque não é adaptado, gente, não adianta. Uma outra questão que tem dessa questão de prédios é a questão do DML. Não tem onde lavar o pano de chão, não tem onde deixar o balde, onde deixar o rodo, não tem. Não tem. Isso é uma também das coisas que a gente pena muito, porque o médico vai lá, compra aquele determinada sala, e aí, para adaptar, fica bem difícil. Tá? E a outra questão que a gente vê também, na questão do DML, é a questão da saúde do trabalhador, né? Porque a gente olha a saúde do trabalhador também. Outro dia a gente pegou um projeto para analisar, eram 3 pavimentos. O DML só existia lá no subsolo. E não tinha elevador para todos os andares. Como é que faz esse trabalhador, gente? É claro que o Alain Dilane falou na salutogênese, de ficar caminhando, mas, né, para baixar, enfim.
Vamos passar. E os ralos? Bom, agora eu vou falar mais do emergencial mesmo. Cuidado. Cuidado na hora de dimensionar os lavatórios. Se não acontece isso aqui, gente. O que fala a norma? Esse lavatório que vocês forem especificar, ele tem que permitir a higienização das mãos de forma que não toque nas laterais. Olha isso aqui. A outra questão é da coluna também, que a gente não permite. Tá? Nesse caso aqui é um pedal, isso aqui não tem problema, mas eu peguei essa foto por causa disso. Pias, você tem de aço inox, tá? Eu peguei mais isso por causa da profundidade. Existem determinados materiais. Primeiro que se você for lavar material, já não é aquela piazinha de cozinha, tá? De 17. Hoje em dia nem tem mais isso, né? Mas a gente encontra de muitos, sabe? Esse tipo de pia. Se ela for para lavagem de material, ela tem que ser, no mínimo, 25 centímetros. Aonde que está escrito isso? Não está escrito em canto nenhum. Brincadeira, tem um lugar que está escrito 30 centímetros, que é na nossa resolução 6 de 2008, que é uma resolução de farmácia, mas a gente pega e usa para outras coisas. A profundidade, se você for lavar material, é 25 a 30 centímetros. Eu vou passar logo. A gente tem muito problema na questão do acionamento da torneira. Nós, lá na vigilância do município, se existe lavagem de material, a pia tem que ser necessariamente, porque ela não pode utilizar a mão para abrir e fechar, ela tem que ser de cotovelo, haste longa. Por que eu falo isso? Porque aparece coisa com cotocozinho lá, depois eu vou mostrar para vocês. A pressurizada, a gente permite para a higienização das mãos, tá? Por quê? Porque você dá a última, para lavar a última vez, você não volta com a mão lá. Então, ela é permitida, mesmo que você use a mão, tá? Aqui, rapidamente, isso aqui é um consultório odontológico. Eu vou só brincar com vocês. Jogo dos 7 erros. O que está errado aí? Se bem que eu não falei sobre isso, mas... Bom, não, tudo bem. Isso aqui é um consultório que faz tudo, tá? Ele lava nessa pia e ele esteriliza, tá? Ele é um consultório único, ele pode fazer isso. Agora, o que não pode é ter esse ralinho aqui. Não pode. Onde tem paciente sendo tratado, sendo tocado, não pode ter ralo nenhum, tá? Aqui são cadeiras coletivas que a gente pede pelo menos 2 metros entre elas, tá? Se você tiver, claro, várias cadeiras. Aqui também é um outro modelo. Esse modelo é das unidades de saúde, tá, gente? Esses modelos coletivos, tá? Uma coisa que é importante é manter a privacidade dos pacientes, tá? Não colocar um de frente para o outro, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? E do lado, mantendo uma certa distância. Eu vou passar rapidamente. Aqui eu coloquei, porque isso aqui, gente, eu achei numa indústria de cosmético, tá? Isso aqui é um ralo que não tem saída. É laje aí embaixo. Tá? É laje. A gente vê de tudo. Bom, ralo tem que ser sifonado e a tampa escamoteável, tá, gente? Abre e fecha. Sempre, sempre, em todo lugar, tá? Aqui a gente vê a acessibilidade. Não vai cair aí, hein, Paulo? Por favor. Paulo que é da acessibilidade ali. Isso aqui a gente encontra nas IUPs, tá, gente? Infelizmente, a gente encontra. E a questão também do piso liso também não pode. E a questão do abrigo de resíduo... ele não pode estar assim, tá? Ele vai ter que estar numa bombona,
que a própria empresa que recolhe o resíduo de saúde, ela fornece essa bombona dependendo do volume que é gerado de resíduo. Tá? Não pode estar assim. O piso tem que ser impermeável. Parede impermeável. Ralo com abre e fecha. E normalmente aqui, ó, lá no fundo com caimento para lá. E a porta, ou se for qualquer abertura, tem que ter tela milimétrica. Tá? Aqui é um tiquinho da legislação que a gente usa, que não é só 50, tá? São todos esses aí, dependendo do... E eu não falei da NBR 7256, mas uma outra oportunidade a gente conversa. Tá? Gratidão. Esse aqui é o e-mail lá do nosso setor. E esse aqui é o Akira, nosso mais novo membro, que eu estou imensamente agradecida dele vir. Tá bom? Muito obrigada. Bom, pessoal, queria convidar agora a Márcia e o Wagner, só para, se quiserem ocupar a mesa aqui rapidinho, a gente vai abrir para algumas perguntas, tá? Quem tiver uma pergunta, levanta a mão, a gente leva o microfone até vocês e aí vocês podem trocar uma experiência, que a gente tem um tempinho reservado para isso. Após, né, para aqueles que se esforçarem, ficarem até o final, o pessoal trouxe aqui alguns livretinhos, algumas publicações da vigilância. Quando vocês entraram ali, cada um recebeu um número ao lado da confirmação da entrada. E aí nós vamos fazer um sorteio aqui desses exemplares para quem resistir bravamente até o final. Tá? Perguntas? Alguém? Um de cada vez. Aqui? Boa noite, Wagner. Boa noite, Márcia. Meu nome é Rodolfo Affini, eu sou gerente de negócios de uma empresa aqui de Campo Grande que atua com materiais para a área clínica hospitalar. E eu fiquei muito feliz ao ouvir a palestra de vocês dois, por quê? Porque eu vejo que existe uma preocupação muito grande com todas a área que envolve essa, principalmente no que diz respeito aos tratamentos invasivos, clínica, centro cirúrgico e assim por diante. E foram passados aqui alguns slides em que vocês tomam um cuidado muito grande no que diz respeito à asepsia de todos os materiais usados nesses locais. Sejam eles cerâmicos, revestimentos de parede e assim por diante. E foi praticamente execrada a madeira. A madeira praticamente execrada. A pergunta que eu faço é o seguinte: como ainda hoje se usa madeira nas portas dos centros cirúrgicos? Eu coloco isso por quê? Porque nós desenvolvemos um produto que não usa madeira e hoje já está sendo usado em vários estabelecimentos e talvez vocês não o conheçam e eu gostaria de depois apresentar a vocês. É uma pergunta ou é uma... Sim, exatamente isso. Por que até hoje não houve essa preocupação no que diz respeito às portas? Porque elas são basicamente em todos os estabelecimentos de madeira, revestidas de laminado melamínico, revestidas de PVC, mas continuam sendo portas de madeira. É verdade, né? Não saberia responder. É porque a gente se preocupa muito, desculpa, seu nome? Rodolfo. Na questão do revestimento, tá? O revestimento sendo impermeável, o revestimento que dá para você higienizar. Eu sei o que está falando, você está falando que o material oco é tudo de madeira, que pode surgir alguma coisa que vá prejudicar, né? É isso? Exatamente, até porque a gente tem uma experiência dentro dos estabelecimentos e observa-se o quê? O dia a dia, o uso, não adianta, você gera impactos, você gera atrito, e uma das grandes questões é exatamente a questão da asepsia. Basicamente, a asepsia é líquida. E o líquido é um material que vai procurando a mínima brecha. A gente tem exemplos em alguns clientes nossos, em que eles compraram uma porta com revestimento melamínico, e houve a infiltração pela colocação das dobradiças, porque é parafuso e não se inventou nada ainda que faça essa função sem que haja invasão para dentro. Agora tem, porque nós desenvolvemos esse produto. Legal.
Bom, perguntas? Mais alguma? Lá no fundo. Boa noite, senhores. Wagner e Márcia, né? Eu sou Ademir Moura, sou projetista, mecânico e atuo na área de climatização. E uma coisa que eu achei interessante, e uma coisa que está muito divulgada hoje, é com relação à qualidade interna do ar. E você acabou de passar aí que vocês apenas aprovam os projetos, porém não entram na questão de se está certo ou está errado, né? Passar essa função para o engenheiro mecânico. Evidentemente que o engenheiro mecânico sabe muito bem dessa área. Porém, é uma coisa que está acontecendo não só aqui em Campo Grande, mas em várias capitais estão se desenvolvendo esse processo, onde a vigilância sanitária, ela, na realidade, a resolução número 9, ela diz que a vigilância sanitária é que fiscaliza, né? E por que não vocês, ao analisarem, não, como se diz, não bota o jamego lá, porque vocês estão fiscalizando, né? Se você passar isso para um engenheiro que projetou, por exemplo, é como a história do cachorro tomar conta da linguiça, né? Então, eu gostaria de saber a posição de vocês sobre isso, por que não... Bom, o que eu falei, que a gente pede a RT apenas do engenheiro, é porque eu não... Como que é seu nome? Ademir? Sim. Ademir, porque primeiro que eu não sou qualificada para aprovar. Veja bem, a gente não aprova. Desculpa, a história não é você aprovar, né? Eu estou falando a vigilância, porque isso eu sinto no Brasil todo, atuo em vários lugares. O que acontece na realidade? A vigilância hoje, ela passa para um município, né? Normalmente para o município, mas o município não tem gente qualificada dentro do departamento para fazer isso. Não temos perna mesmo. Na realidade, fica responsável por uma coisa que a gente vai lá, pede a aprovação de vocês, né? A liberação de vocês e fica o negócio... Você está falando do projeto arquitetônico ou você está falando do... Projeto de climatização, que é um projeto secundário. Ademir, olha só, a gente tem feito, é exigido que tenha um engenheiro mecânico responsável por isso. Coisa que a gente não pedia antes. Então, a gente coloca sim. Agora, eu acho que todo profissional ele tem que ser responsável sim por aquilo que ele está fazendo, né? Não só o engenheiro, quanto o arquiteto. Eu vejo assim. Tá? Quer falar? Eu entendo a sua preocupação, acho muito importante. Nós, na Vigilância Estadual, além de pedir a RT, a gente pede projeto complementar para apresentar. Eu, às vezes, eu peço até um memorial de cálculo, porque eu sei que não é todo mundo que faz. Mas eu acho que a gente vai chegar lá. O ideal é que quando a vigilância conseguir um engenheiro mecânico para ir lá para auxiliar a gente, um engenheiro clínico, vai ajudar muito, né? Nós temos algumas preocupações, de vez em quando o pessoal vai lá, pede laudos, alguma coisa, para que os hospitais apresentem para a gente, e a gente vai chegar lá. Entendo a sua preocupação, concordo com você, mas eu acho que vamos chegar lá um tempo. Espero que com as novas 50 a gente dê um pulo e se preocupe cada vez mais com isso. Exige que você aprove esses projetos, porque as multas são altíssimas, né? Vai de R$200 a R$2 milhões. Então, é um negócio que é preocupante para o usuário, tá? Então, a minha colocação para vocês foi mais em função de saber que onde eu aprovo isso. Quer dizer, eu vou lá, eu deixo lá uma planta para vocês com a memória de cálculo, porque a resolução diz tudo o que você tem que fazer. Inclusive da Anvisa diz lá o que você, a número 9 diz todos os procedimentos, que não é só a questão de projeto mecânico, mas a parte de análise de ar, análise de química, né, que não fica, no caso, sob responsabilidade do engenheiro
mecânico, né? Bom, só complementando, tá, a informação dos colegas, o Patrick, que é da BDH, ele trabalha junto com o governo, está conversando, está papeando ali, ele viu que eu estou falando mal dele. Patrick, vem rapidinho aqui. Ele não deve ter pego a pergunta, mas só para complementar a informação e auxiliar com o colega, hoje, olha o Patrick aí, Patrick da BDH, a preocupação que o colega despertou é com relação à avaliação de projetos complementares. Eu me lembrei do Patrick porque nós tivemos, acho que, programas de credenciamento de profissionais que trabalham em parceria com o Estado para fazer esse tipo de análise, né? Inclusive tem dois colegas aqui, um que trabalha lá, um que já trabalhou lá no setor. A SES, a Secretaria de Estado de Saúde, tem o setor de coordenação de projetos e infraestruturas do Estado. A gente fez, em 2017, foi feito lá um credenciamento de profissionais só para avaliar. A SES tirou, na verdade veio para a SES essa função que era da GESU, né, de licitar e cuidar desses projetos. E a gente fez um credenciamento de profissionais de várias áreas. Engenheiro mecânico, elétrico. A gente recebe os projetos que a gente fez a licitação lá e faz uma avaliação dos projetos complementares para tentar corrigir esses erros que até então só é avaliado a arquitetura. Geralmente só era avaliada a arquitetura. Para que chegar na parte executiva realmente do projeto, o projeto vem sendo conferido, não deixando isso só a cargo da empresa. Só complementando, é até engraçado, eu também venho da iniciativa pública, e o pessoal sempre fala, não, mas deveria se avaliar todos os projetos. A gente mal tem mão, às vezes, né? Eu conheço a realidade da vigilância também, da Secretaria de Governo. Às vezes o pessoal até brinca, funcionário público, mas às vezes falta braço para fazer o mínimo. E aí, realmente, existem alguns programas de credenciamento, é interessante até para os profissionais que aqui estão ficarem sempre ligados nisso, para no eventual segundo momento que houver um novo processo de credenciamento, mas existem lá profissionais da engenharia mecânica, engenharia elétrica, para justamente dar esse suporte. Eu entendo que seja importante, sou engenheiro também, e às vezes a gente fica meio agoniado sem saber a quem recorrer, mas existe, né? Eu queria complementar essa informação e trazer aqui o comentário do Patrick, que existe sim processo de credenciamento para fazer esse tipo de análise, a depender do fluxo de aprovações que esse projeto existir. Tá ok? Mais alguma pergunta? Um de cada vez, né? Posso sentar aqui e fazer uma pergunta ou não? Posso? Deixa eu sentar aqui, porque esses dois me ensinaram tanta coisa já, eu vou fazer uma pergunta também. A minha pergunta, na verdade, é o seguinte, isso era até uma dor que eu sentia bastante quando eu estava na época do hospital, que às vezes é um pouquinho do sombreamento entre atividades de outros órgãos e a própria vigilância sanitária. Porque a vigilância está realmente olhando um âmbito tão grande, né, quando a gente fala de risco, que às vezes sombreia com outros órgãos, como por exemplo, essas questões de acessibilidade, que hoje nós temos outros órgãos também que também fiscalizam a questão de acessibilidade, ou o próprio Ministério do Trabalho, que é quem vê as questões, às vezes, de segurança do trabalho. Eu queria, se vocês pudessem falar um pouquinho da experiência de vocês, até onde vai essas questões em termos de, poxa, aqui é a responsabilidade ainda da vigilância, aqui já é um passo a mais, isso é do Ministério do Trabalho, ou todos olham, como funciona isso na realidade de vocês? Bom, deixa eu falar primeiro, mais ou menos uns 2, só para complementar uma coisinha do colega lá, a Márcia saiu em 2011, ela ficou uns 3 meses me ajudando, eu fiquei até 2017 sozinho na Vigilância Sanitária Estadual. Então foi 6 anos sozinho para cuidar do projeto. A equipe, então, a equipe tinha que resolver um monte de projetos, pepino. Às vezes o pessoal, mas como é que pode ficar 3 meses? Então, eu mal conseguia fazer essa análise, né? Então, aí 2017 que a gente ampliou, hoje a gente são 3, para dar uma aliviada, porque era muito sobrecarregado, eu ficava sobrecarregado. Quanto a essa questão que o Adriano comentou aí, eu tive um problema o Ministério Público me chamou uns 2 anos atrás lá, olha, vocês tem um hospital lá que eles estão construindo lá e vocês estão deixando passar umas coisas aí, né, sobre a questão de acessibilidade. Falei com a minha chefe, falei, olha, vamos tentar cobrar o máximo que a gente pode, né,
Paulo até me ajudou passando algum material aí, e a gente pede, nós estamos pedindo que todos os projetos apresentem mais detalhes de acessibilidade, porque o Ministério Público ele está cobrando da gente. O que mais mata a gente lá é quando a gente tem um projeto lá, o Patrick, cadê o Patrick? Tá aqui, ó, projeto Ministério Público lá, Wagner, eu preciso para ontem, senão vão me prender. E eles não pedem, eles mandam. É o Mário Sérgio, né? Então, e o Ministério Público cobra da gente, está cobrando, e a gente tenta fazer essa questão. Tanto é o seguinte, nós pedimos a nossa parte, o bombeiro vai pedir a parte deles, a prefeitura vai pedir a parte deles também, então a gente procura, não sei se estou conseguindo responder bem a tua pergunta. É complicado. Não, eu estou dizendo assim, porque a Semadur tem um setor só de acessibilidade, só que ela não consegue ver tudo. Então, a gente, enquanto analista lá de projeto, a gente exige tudo que está na 9050, né? E agora, como nós estamos, todo projeto que ele é aprovado, ele é visto a conformidade. A gente vai lá e vê se realmente tudo que foi colocado naquele projeto está ok. Porque às vezes está muito bonito, porque papel aceita tudo. E a gente vê, quando chega lá, está meio fora de norma. Então, na área da saúde, a gente procura, na hora da análise e aprovação do projeto, que seja de acordo com a 9050. Né? A chegada com rampas, todas as inclinações e tudo mais. Quanto à saúde do trabalhador, quando da análise a gente já tem esse olhar. Eu falei do DML, como tem da distribuidora de carregar caixas, né, se existe um segundo pavimento, porque a gente tem a NR 17 que trata de carregar a ergonomia, a gente já fala, porque a gente precisa saber qual que é o peso de caixa que vai ser levado lá. Sabe? Então, a gente já tem esse olhar preocupante com a saúde do trabalhador. E mesmo coisa que a gente parece que é besteira, o tal do DML, mas também a gente já tem esse olhar. Tá? Boa noite, aqui, Oi, sou Poliana. Eu estou com uma dúvida, estava até conversando aqui com a Kátia, tentando formular. Na parte de reforma, às vezes a gente tem eu trabalho na KCMs e a gente tem vários hospitais, tem os hospitais muito antigos, e alguns a gente não tem para onde crescer, não tem área para fazer as adaptações da vigilância, exigidas pela vigilância. Como que a gente lida com essas questões quando a gente não tem espaço suficiente para fazer? Agora eu não estou lembrando de nenhum exemplo específico, mas talvez questões de banheiro. Eu tenho recepção, não tem como eu fazer 2 banheiros, feminino e masculino. Eu posso trabalhar com um banheiro só. Como que a gente faz essa... mas até onde eu posso ir? A gente leva o projeto, a gente discute, esgota as possibilidades, ou qual é não sei o limite? Eu não consegui formular uma pergunta específica. Eu entendi a sua pergunta. Às vezes chega um projeto para a gente, chegou um projeto esses dias aí, eu olhei o projeto, a arquiteto mandou o projeto, não tem jeito, é assim, assim, e aí a gente viu que tinha jeito. Então, quando vai chegar o projeto lá, a gente vai verificar se realmente não tem possibilidade. Às vezes a pessoa fala que não quer, mas a gente sente que a pessoa não quer mudar muita coisa. Quando não tem, faça uma justificativa, uma boa justificativa, até para a gente se resguardar, se respaldar. Nós vamos discutir com a equipe, porque a análise é feita com uma equipe multiprofissional, certo? Pode ser que em alguns casos a gente aceite a sua justificativa, pode ser que não. A gente vai avaliar o risco,
De repente você vai falar, mas não tem jeito, e a gente vai perceber que vai ter risco, né? Porque o que acontece? Aconteceu muito com a gente, comigo aqui, acho que a Márcia também. Ah, mas aprovou um projeto lá, sei lá, uma sala lá tinha que ter, sei lá, 20 metros e colocaram 15. Aí o arquiteto falou, ah, mas por que no projeto fulano de tal você passou aqui com o meu? Não dá. Cada caso é um caso, entendeu? A gente não pode fazer igual para todo mundo. Então, tem casos que vai ser possível fazer? Tem casos. A 50 abre alguma brecha? Abre alguma brecha, mas não é sempre não. A gente vai avaliar cada caso, avaliar o risco, né? E vamos discutir com a equipe e também ver as consequências, ok? Nessa questão de adequação, que você falou em específico, trata-se de banheiros também? Na verdade, também banheiros. Porque aí também depende da demanda, né? Uhum. Por exemplo, lá no município, dependendo do caso de adequação, para funcionário, né, a gente permite o uso de um sanitário para ambos os sexos, desde que tenha armários separados. Então, cada caso realmente é um caso, né? E a questão de ambientes que não sejam banheiros e tudo mais, depende do risco realmente, porque se não tiver jeito, tem que procurar um outro lugar, entendeu? Para fazer aquela atividade, tá? Obrigada, gente. Bom, só contribuindo aqui para rechaçar mesmo o comentário dos colegas, eu trabalhei quase 4 anos num hospital bastante antigo, em que realmente havia muita dificuldade de adaptações, e eu lembro de muitas vezes ter esse tipo de discussão. Poxa, mas e aí, vamos esgotar as possibilidades? E aí eu queria até deixar muito claro que a vigilância sempre foi muito orientativa, né? A gente às vezes tem aquela visão da vigilância como aquele vilão, né, que está ali com a mão no projeto, querendo que as coisas dêem errado. E não, eu até ressalto aqui que eu já tive casos de projetos em que eu fiz justificativas mesmo por papel e as coisas puderam ser feitas por conta do bom senso, né? Acho que no fim do dia o que vale é sempre o bom senso, e eu ressalto que realmente o pessoal da vigilância a gente tem que considerar eles como parceiros, né? E não como os caras maus que vão lá atuar a gente, né? Às vezes eles são meio maus, mas na maior parte eles são bem parceiros, tá? Queria elogiar o pessoal. Desculpa, Marta. Então, quando for justificar, justifiquem bem, né? Pesquisa bem teu projeto, né? Porque às vezes a gente percebe que a pessoa não está querendo mexer no projeto dela, né? Ah, tem uma área que não quer, o dono não quer deixar. E às vezes a gente percebe que dá. A gente vai olhar teu projeto, vai ver, opa, peraí, tem uma brecha aqui para fazer uma alteração. Não? Quando não dá, a gente verifica que também não dá e a gente vai conversar. Só para reforçar aqui, a gente agradece a presença dos nossos palestrantes, espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais com o pessoal. A gente coloca a BDH à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem aí conversar um pouquinho mais sobre os edifícios de saúde, nós estamos plenamente à disposição de vocês. Sigam as nossas redes sociais, tá ok? Facebook, Instagram, lá nós vamos divulgar os próximos eventos. E a gente espera que nos próximos a gente conte também com esse público cativo e que a gente venha aqui trocar um pouco mais de ideias sempre, experiências sobre o edifício de saúde, tá ok? A gente agradece, muito boa noite a todos vocês.